Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Chegamos ao final de mais um ano letivo, podemos dizer assim, nossa última aula, né, nossa última videoaula. Foi um ano muito atípico, um ano muito diferente, mas que a gente conseguiu concluir, né? E aí eu tô aqui para fazer a correção da atividade avaliativa de inglês que eu passei para vocês, né? O prazo para entrega foi até o último dia 30. E aí eu resolvi fazer, eu estou corrigindo aos poucos, juntamente com o trabalho que eu passei para vocês sobre o Halloween e o Dia do Saci. Então, todas essas notas eu vou juntar e eu vou atribuir para ter a nota de vocês para constar lá no boletim, tá bom? Então, para a gente fazer essa correção, na verdade, dessa atividade avaliativa, eu busquei conteúdos desde da lição 1, né? Desde a lição 1, para que a gente possa ir, de uma certa forma, relembrando, né, conteúdos que nós já trabalhamos, com ênfase nos últimos conteúdos da Lesson 7 e Lesson 8, né, que são as lições 7 e 8, que são as lições do quarto bimestre, tá? Então, aqui na primeira questão, eu fiz uma relação, né, onde a primeira questão ela traz sobre as nationalities, que são as nacionalidades. Então eu pedi para que você relacionasse as colunas, sendo a coluna da direita correspondente aos países e a coluna da esquerda correspondente às nacionalidades, tá bom? Então como é que ficou a relação aqui, a associação dessas duas colunas? Quem nasceu no Brasil é o que? Brazilian. Lembrando que esse Brasil e Brazilian é com Z, porque nós estamos trabalhando com a língua inglesa, tá? No português é Brasil com S, não confundam, tá certo? China, quem nasce em China é Chinese, né? Na China, chinês. Quem nasce na England, que no caso é a Inglaterra, tem como nacionalidade English, né? O inglês, ok? Italy, que no caso é a Itália, tem Italian, ok? Número 5, Japan, quem nasce no Japan é Japanese, ok? Japão, japonês. Nigeria, que é a Nigéria, Nigerian, Nigéria, ok? No número 7 a gente tem Spain, que é a Espanha. Quem nasce na Espanha é espanhol, né? Spanish, ok? E por último, USA, nós temos America, ok? Lembrando que USA, gente, é a sigla oficial, é a sigla em inglês. U, no caso o United, o S, States e o A, America. United States of America, traduzindo Estados Unidos da América. A sigla USA, que a gente costuma ver, é a sigla, a sigla USA não, a sigla EUA, né, Estados Unidos da América, é a tradução do português. USA é a sigla oficial no inglês, tá bom? Então a relação da primeira questão foi justamente essa da associação das colunas, ok? Na segunda questão, ainda sobre a Lesson 1, tratando ainda dos países, das nacionalidades, das línguas, né, que faz a gente conhecer um pouco, viajar pela geografia desses países, eu trouxe aqui uma coluna, né, country, que são os países, language, que são as linguagens, e nationality, que são as nacionalidades. Eu coloquei aqui em destaque em vermelho o que vocês deveriam ter feito, né, de completar. Então, quem nasce na Argentina, né, o idioma lá, a língua é o Spanish, que é o espanhol, e a nacionalidade, a nationality, é a argentina, ok? Quem tem como idioma Italian é quem nasce na Itália, que é italiano, ok? French tem como idioma o francês, é a língua French, que também é francês, nascido na France, que é a França, tá certo? México também, assim como a Argentina, também fala Spanish, também fala espanhol, e a nacionalidade é mexicano, ok? English, a gente tem o que? O English Nationality, tá? Que é o inglês, e England, que é o país. E por fim, Russian, nós temos Russian e Rússia, que é o país, Rússia, nacionalidade e língua Russian, ok? Então a primeira e a segunda questão foram da lição 1, cujo título foi o tema foi as nacionalidades, ok? A segunda questão, indique o simple past dos verbos abaixo. Falar de simple past, a gente vai entrar nos verbos regulares e nos verbos irregulares. Qual é a dica? Os verbos regulares, eles serão acrescidos o ED,
tá? E os irregulares, eles possuem forma própria. E essa forma própria, a gente precisa ter um conhecimento para poder colocar as frases, para poder colocar os próprios verbos no tempo passado, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Nós temos o arrive, arrived, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Arrive, arrived, é de por quê? Porque ele é um verbo regular. Travel, traveled, é de porque também é um verbo regular. Imagine, imagine, também é de porque trata-se de um verbo regular. Só que chegou aqui no eat, fica ate, que é o verbo comer. Ele é irregular, por isso que ele não acrescenta só o ed, ele muda, ele tem a forma própria, tá? Go, went, também, que é o verbo ir, possui forma própria, não acrescenta ed porque ele é irregular, ok? E write, wrote, também é um verbo irregular, é o verbo escrever, tá bom? Então fica feito essa correçãozinha dos verbos no simple past, ok? A quarta questão, reescreva as frases de modo a deixá-las no simple past. Aqui simplesmente a gente vai trabalhar o verbo, certo? Do mesmo jeitinho aqui, ó. Stay, stayed, é um verbo regular, eu acrescentei ed. No caso aqui, ó, go, went, eu tive que passar o verbo para sua forma própria, já que ele é um verbo irregular. Wash, watched, também é um verbo regular, acrescenta ed. Study, studied, ok? E play, played. Só para a gente especificar e saber quando se trata de um verbo regular e quando se trata de um verbo irregular, ok? Aqui eu pedi na quinta questão que vocês me trouxessem os significados desses esportes, ok? Soccer, futebol, handball. Handball, gente, aqui a gente fala do mesmo jeito, handball. Só que o handball significa futebol com a mão. Hand significa mão, ok? Então, é aquele futebol que é feito lá os lances, as jogadas com as mãos e não com o pé, como tradicionalmente a gente conhece. Basketball é o famoso basquete. Voleibol é o que a gente conhece aqui só como vôlei, né? Swimming, natação. E tênis é o tênis, ok? O tênis aqui de quadra, tá? Quando a gente fala de tênis de mesa, é table tênis, perfeito? Terceira questão, vocês vão ligar, né? Eu pedi para que vocês ligassem as frases para o verbo com a sua respectiva frase no simple past. Então, ficou dessa forma, ó. Listen, I listened rock. Eu ouvi rock. They swam in the sea. Eles nadaram no mar. É o verbo nadar, o verbo swim, ok? I believed in E.T. Eu acreditei, né, em ET. We wrote a letter. Nós escrevemos uma carta. Lembrando que são ações passadas, ações que já aconteceram. She played tênis. Ela jogou tênis, ok? A correspondência ficou dessa forma. Na sétima questão, eu pedi para que vocês colocassem as frases na forma negativa. Colocar a frase na forma negativa era simplesmente, depois do sujeito, você acrescentar didn't, tá? Você acrescenta didn't, ou se você não souber como é que faz a abreviação, você simplesmente coloca did not, ok? Para não correr o risco de errar. Eu optei aqui na correção por fazer tudo abreviado, mas se você quiser colocar did not, a sua frase não está errada, tá bom? Então, aqui, ó. I didn't like soccer. My father didn't like surf. Pedro didn't like ballet. We didn't like rappel. São frases na forma negativa, tá? É a negativa do passado, ok? Oitava questão. Indique um exemplo de filme. Aqui, gente, eu deixei essa questão é pessoal, tá? Cada um vai responder, desde que esteja de forma correta. Aqui, no caso, vocês vão me dar o filme em português, tá bom? Na letra A, um filme de cartoon, né? Um filme de quadrinhos. Romance, que é um romance. Musical, que é um exemplo de um filme que seja musical. Science fiction, que é um filme de ficção científica. Action, um filme de ação. E comedy, um filme de comédia. Aqui vocês podem colocar os mais diversos, tá bom? Essa questão aí, ela é pessoal. Quinta questão, marca um X nos advérbios de frequência, a frequência com que a gente faz determinadas ações, determinadas atividades. Então, a gente estudou que os advérbios de frequência são every day, que significa todo dia, never, que significa nunca, sometimes, que significa algumas vezes, e always, que significa sempre, tá? Então, vejam aí se vocês marcaram corretamente os advérbios de frequência, ok?
Quinta questão. Com que frequência você faz as seguintes atividades? Use os advérbios always, never, sometime e everyday. Essa daqui também é pessoal, tá? Eu, por exemplo, tia Sara, posso responder de uma forma, você que está aí pode responder de outra, o seu colega pode responder de uma totalmente diferente, tá bom? Então, vocês vão dizer com que frequência vocês vão fazer. Vocês irão clean the bedroom, limpar o quarto. Pode ser always, pode ser never, pode ser sometimes, pode ser every day, ok? Watch TV, assistir TV. Play soccer, jogar futebol. Do the homework, fazer a tarefa de casa. E go to the beach, ir à praia. Isso aí vai ficar, eu passo a bola para vocês, desde que vocês completem com os advérbios que eu coloquei aqui em cima, tá bom? 11ª questão. Responda as frases usando used to e didn't use to. São coisas que você fazia e que você não fazia quando você, algum tempo atrás, ou quando você tinha menos idade, né? Digamos assim. Então, o que é que você tinha o hábito de fazer, você costumava fazer ou não costumava fazer? Também essa daí é pessoal, tá? Play soccer with your friends. Jogar futebol com seus amigos. Eat candies. Comer doces. Ride a bike, andar de bicicleta. Sleep early, dormir cedo. Aí vocês podem colocar com used to ou didn't use to, ok? Isso daí também é uma questão pessoal. 12ª questão, faça um desenho de algo que você costumava fazer aos 4 anos de idade. Ixi, tia Sara, eu não lembro o que é que eu fazia, o que é que eu tinha o hábito de fazer com 4 anos de idade. Então, você vai pedir ajuda à mamãe, tá? Para que algo inclusive de mais curioso, que vocês faziam com 4 anos de idade, vocês irão fazer o desenho nesse espaço que eu coloquei aí, tá? Tia Sara, eu posso pintar? Pode. Fica à vontade para pintar, ou se quiser só cobrir com canetinha, ou se quiser só deixar o desenho, não tem problema, tá? O foco aqui é o desenho, tá bom? 13ª, faça um X nas sugestões de convite. Gente, aqui tudo é convite, mas aí você vai colocar naquele que você acha que é mais viável. Então, go to a barbecue, ir a um churrasco, você iria? Visit my grandparents, visitar os meus avós. Wash the hair, lavar o cabelo. Go to the beach, ir à praia. Clean the kitchen, limpar a cozinha. E play in the swimming pool, jogar na piscina, brincar na piscina. Então aí você pode escolher as que você, né, por isso que eu coloquei que é uma questão pessoal, que você acha que seja mais interessante como convite, né? Tanto para você fazer um convite como para você receber, ok? A 14ª questão também ela é pessoal. Você vai responder se você aceita ou se você não aceita um determinado convite. E aí você vai responder yes, thanks, tá? Ó. Yes, thanks, sim, obrigado, ou I'm sorry, I can't, me desculpe, eu não posso. Então vamos lá para que vocês respondam ou de forma afirmativa ou de forma negativa. Would you like to go to my party? Você gostaria de ir à minha festa? Aí também vocês vão responder de modo pessoal. B. Would you like to go to a barbecue? Você gostaria de ir a um churrasco? C. Would you like to go to play soccer? Você gostaria de jogar futebol? E por último, would you like to visit my grandmother? Você gostaria de visitar a minha avó? Aí fica aí a critério de vocês, né? Resposta positiva ou resposta negativa. 15ª questão, quais as expressões são usadas no futuro? Gente, futuro é o next. Se no passado nós trabalhamos que era o last, né, last week, semana passada, last month, mês passado, last weekend, final de semana passado. No futuro a gente trabalha com next, tá? Então tá aqui as expressões que eu coloquei, ok? O tomorrow significa amanhã. A gente aprendeu que ontem é yesterday, então amanhã significa tomorrow. E os next week, semana que vem, ou próxima semana. Next weekend, próximo final de semana ou final de semana que vem. Next year, próximo ano ou ano que vem. E next month, próximo mês ou mês que vem, ok? E por último, vocês irão completar com am, com is e com are. Lembrando que am, is e are trata-se do verbo to be. Então, o verbo que vai casar com I é o am, ok? O verbo to be que vai casar com she é o is. E o verbo que vai casar com we é o are. Portanto, as nossas frases ficam: I am going to the farm. Eu irei à fazenda.
She is going to Rio de Janeiro. Ela irá ao Rio de Janeiro. E we are going to the shopping. Nós iremos ao shopping. Tá? Fechou aí a resolução das 16 questões, tá? Da atividade avaliativa de inglês que eu vou estar devolvendo para vocês juntamente com a nossa prova, ok? A prova já foi encaminhada, já tem data marcada, já foi encaminhada no roteiro e eu espero que vocês tenham um bom desempenho na nossa avaliação, tá bom? Apesar dos pesares, chegamos ao fim, né, de mais um ano letivo. Eu espero encontrá-los no 5º ano, né, todos aprovados, e a gente se encontra numa próxima. Goodbye!